seu direito. Juízes, promotores, advogados, defensores, todos em um debate para esclarecer o seu direito de consumidor. Seu direito em tupi.am, tupi.fm. É a Super Rádio Tupi prestando mais um serviço à imensa família de ouvintes que nós temos em todo o Brasil. Aqui hoje com a participação do Dr. Antônio Jorge Kropf, que é diretor de assuntos institucionais da AMIL, o Dr. Roberto Monteiro, que é presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Ordem dos Advogados, Seção Rio de Janeiro, a doutora Larissa Davidovich, que é coordenadora do NUDECOM, que é o Núcleo de Defesa do Consumidor da Defensoria Pública, e o doutor Werson Rego, que é juiz da 18ª Vara Cível da Comarca da Capital. Atendendo neste terceiro bloco as perguntas, consultas dos nossos internautas. A Jussiara, eu vou encaminhar a primeira pergunta ao senhor, doutor Roberto. A Jussiara de Almeida, de São Cristóvão, perguntando: como o consumidor deve agir quando o hospital manda uma conta com valor de material usado que o convênio não quer cobrir? Olha, eu entendo que se aquilo não é devido, ela não deve arcar com essa despesa. Não há por que ela fazer um pagamento de algo que seja indevido. E ela, muito menos, pode, vamos dizer assim, ser compelida a fazer o pagamento de algo que é indevido, do ponto de vista da exigência. Até mesmo a alta médica, ela não está vinculada ao pagamento de uma determinada fatura no hospital. Isso não é problema. Agora, se há um impedimento, aí já é um problema criminal. Aí já é um outro problema que deve ser resolvido em outra esfera. Agora, via de regra, se ela entende que não deve pagar, ela não deve fazer isso. Não deve pagar. Claro. Deve recorrer à justiça do seu entendimento. Se a cobrança indevida... Não é recorrer à justiça. Tem que fazer, qual é o tipo de cobrança especificamente. Se é uma cobrança, olha, estou cobrando por algo que indevido de material hospitalar, se ela está amparada pelo plano de saúde dela, não há, ou aquele exame, ela deve comunicar primeiramente a sua operadora, reguladora, que eu acho que não, aquele fato que está acontecendo, e via de regra não fazer o pagamento daquilo que é indevido. Esse ainda é um problema comum, doutor Antônio Jorge? Plano de saúde se recusando, ou melhor, cobrando por um material que não utilizou na cirurgia? Nos contratos entre as operadoras dos hospitais... Aliás, usou, né? Hospital. O hospital. São todos definidos as relações contratuais em si. Então, por princípio, como foi colocado pelo Roberto, a cobertura à internação ou ao ato assistencial é plena responsabilidade da operadora. É claro, alguns detalhes, pode ter um hospital que não dê refeição, ou que seja algo mais, mas de modo geral, não é devido qualquer valor por uma internação para a qual a operadora emitiu uma guia de autorização. E é assim que deve ser, e essa é a rotina que deve ser. Qualquer dúvida nesse sentido, voltamos a dizer, o primeiro contato deve ser com a própria operadora, e, naturalmente, essa dará ou os esclarecimentos ou resolverá eventuais dificuldades. Agora, é correto isso, o hospital querer cobrar do cliente de plano de saúde, doutor Werson? Não é como correto. Já colocou o doutor Roberto e o doutor Antônio Jorge, essa prática, em princípio, ela se manifestaria ou se caracterizaria como sendo abusiva na medida em que há um requerimento, uma solicitação de internação. Então, o hospital se comunica com a operadora, pede uma autorização para internar um determinado paciente e ali submetê-lo a um determinado tipo de tratamento. A cobertura, em princípio, ela é integral. O tratamento, a remuneração dos profissionais e o material utilizado naquela intervenção. Excepcionalmente, pode acontecer de nós estarmos diante de um caso em que o material utilizado não seja vinculado necessariamente àquele tipo de ato cirúrgico. Um exemplo que pode acontecer. Uma pessoa fez uma cirurgia bariátrica, redução de estômago. Tem direito a uma cirurgia plástica, estética, para conter lá aquela abdominoplastia, retirar os excessos. E, ao mesmo tempo, ela resolve fazer uma cirurgia de implante de silicone, já que ficou magrinha, já que vai fazer uma abdominoplastia, vai ficar com o abdômen
bonitinho, ela agora quer levantar os seios. Já que vai ser submetida a uma internação, para que colocá-la 2 vezes, duas internações, 2 equipes médicas? Então ela vai fazer uma internação só. Mas o plano não é obrigado a cobrir o implante de silicone. Tá certo? Isso desde que devidamente informado a ela, autoriza-se a cirurgia plástica, a abdominoplastia ela é coberta, aproveita-se a equipe cirúrgica, a internação, uma anestesia só, mas olha, o implante de silicone, o material é da responsabilidade do consumidor. Então, mas isso é excepcional. A regra é que o tratamento autorizado, a internação autorizada, cobre prestadores, materiais e a hotelaria, né, a acomodação, quando previsto no plano. Maravilhoso, doutor Edson. Pois já não, vi acontecer doutora na prática. Larissa. Foi o seguinte, há um desentendimento entre a operadora e o hospital. A operadora não paga por algum motivo esse material. Hospital. E aí o hospital, então, já que a operadora não está pagando, vou cobrar do consumidor. Ele faz uma tentativa de receber aquilo, jogando mais uma vez esse ônus para aquele que efetivamente não é quem deve pagar por isso. Então, as vezes que eu vi isso acontecer e a gente foi procurado para tentar solucionar essa questão, foi nesse sentido. Quando a gente tentou buscar essa informação no hospital, o hospital disse, olha, porque a operadora não me repassou, não me pagou. E a gente disse, bem, então você está equivocado de estar cobrando da pessoa errada. Então, nesse momento, a gente, de forma administrativa, buscou informações junto ao operador, intermediamos essa relação, quase fizemos uma mediação entre o hospital e o operador, e a gente conseguiu, de forma simplificada, resolver essas questões junto à operadora, sem necessidade de, enfim, se socorrer ao Poder Judiciário. Mas as vezes que eu vi acontecer foi exatamente assim. A operadora não pagou por alguma questão, alguma briga, enfim, não sei o que tinha acontecido. E aí o consumidor foi surpreendido com uma carta dizendo do hospital, cobrando, dizendo todos os materiais, enfim. Mas nesses casos a gente conseguiu resolver. Doutor Antônio Jorge, a Wanda Lima da Vila Valqueire dizendo que sempre fez exames em determinado laboratório. E no início desse mês ela foi informada que o laboratório não estava mais atendendo seu plano de saúde. Ela pergunta se a operadora pode excluir médicos, hospitais, laboratórios do plano sem comunicar aos seus clientes. O que a legislação, a regulação, ela determina é que nenhuma alteração da rede hospitalar pode ser feita sem a autorização da agência reguladora. No entanto, no que diz respeito a médicos, laboratórios, é possível que a operadora faça substituições e modificações dessa rede. O que você falou e que a Wanda Lima aqui coloca como propriedade é o seguinte, mas eu, consumidor, devo ser avisado sempre de qualquer alteração. E para isso, o próprio sistema instituiu, através da agência, a obrigatoriedade do site. Toda operadora tem que ter um site em que ela tenha atualizado aqueles que estão nos credenciados, todos eles, atendendo ou não. Então, é importante, aproveitando a pergunta da Wanda, dizer o seguinte, a operadora tem que atualizar seu site, sim, e ela tem que manter, no mínimo, a equivalência de um eventual serviço que tenha que ter sido substituído. E é muito grande essa rotatividade, vamos usar esse termo, de médicos, laboratórios, hospitais, nas operadoras de plano de saúde. Hoje tem um médico X. Amanhã é o médico Y. Não tem mais o X. Não, o que acontece com a rotatividade, muitas vezes, é cada setor, como você falou. Na parte do atendimento por parte do médico, é a mudança de horário do atendimento. Mas dificilmente, hoje, você tem alterações significativas de cancelamento de credenciamento ou não. Muito pelo contrário. A necessidade e a tendência é você ter uma ampliação desse credenciamento. Porque até recentemente o livrinho era da maior importância, não é, doutor Roberto? Mas o livrinho do plano de saúde, da operadora de saúde, acaba ficando defasado muito rápido. Mas muita gente ainda tem o hábito de consultar. Puxa, eu preciso ir num gastro, deixa eu procurar aqui. Aí vai no livrinho. Aí quando chega lá, aquele gastro, aquela clínica, já não está mais, não faz mais parte do plano de saúde. Agora, muita gente não tem o hábito de ir ao site também. A tecnologia, infelizmente, não chegou ainda para todo mundo. Esse é um dado também interessante, que muitas vezes o
muitas vezes essa clínica ou esse médico, ele por opção própria deixa de atender aquele determinado operadora de saúde. Acha que está recebendo pouco. Por outras situações. E, obviamente, essas informações, aí a questão da realidade objetiva, ela não consegue chegar a tempo ao consumidor, que muitas vezes ele não sabe qual é o problema. Obviamente, ele cobra isso da operadora, muitas vezes, e essa informação ela fica um pouco, vamos dizer assim, ficando meio na contramão. Mas, de qualquer forma, existe, salvo engano, algo que as operadoras atualizam essas informações. Salvo engano, acho que essas informações são atualizadas a cada 6 meses ou a cada... É com mais frequência. É com mais frequência, né? No site já é... O livrinho acaba ficando um custo muito alto. A gente recebia esse livrinho. A cada 6 meses. E a nossa referência, né? Para nossa avó, nossa mãe, né? Sempre foi essa referência. Mas é importante essa atualização. Essa atualização é fundamental para que o consumidor não seja pego de, vamos dizer assim, desprevenido. E os sites estão bem feitinhos, bem elaborados, no seu entendimento, doutora Larissa? Das operadoras? Acredito que a gente vai aprimorando, né, as operadoras, um esforço das operadoras e da própria agência de trazer o maior número de informações de forma mais clara para os consumidores. Isso é um contínuo aprendizado, né, que a gente precisa estar sempre acompanhando, mas acredito que já houve uma grande melhora, assim, já estão mais facilitadas as ferramentas para que o consumidor busque essas informações. É uma importante ferramenta para que a gente possa ter acesso às questões relativas aos nossos planos, usar realmente o site. E acabou sendo um ganho para a clientela, né? Imagina, você vai consultar o livrinho, está lá 1 ano o livrinho lá na sua casa. Já era, não é? Já era. Tem que olhar no site mesmo, que dá muito mais agilidade, não é, doutor Werson? Não, tanto no site quanto por via telefônica. Telefônica e é até o que se recomenda. Porque mais do que o site? Até em razão da Resolução Normativa 259, que estabelece os prazos de atendimento do consumidor, ele já liga para a operadora e indaga da existência de algum prestador de serviço ali nas proximidades. E como ela não tem interesse em um prestador específico, muitas vezes o tempo de atendimento à pretensão dela será muito mais curto. E a operadora vai diligenciar isso automaticamente. Então, a busca dessa informação junto ao operador cumpre 2 finalidades. Primeira, a de saber o prestador que está mais próximo. E ela não tendo interesse em um prestador específico, já agenda logo a sua consulta ou seu exame dentro dos prazos previstos na Resolução Normativa 259. O Humberto Júnior, de Nova Iguaçu, ele pergunta, doutor Werson, se a mensalidade do plano de saúde estiver em atraso por 2 meses, por exemplo, não é o que ele cita aqui, e o cliente precisar de uma consulta ou de um exame nesse período, especialmente de urgência, ele tem que ser atendido mesmo em atraso há 60 dias? Olha, Haroldo, você me jogou numa fogueira daquelas bem ardidas, com as chamas bem altas. Vou queimar no fogo da Inquisição. Há 2 situações. Aqui ele pergunta 30 dias e depois ele fala em 60 dias. Bom, no caso de o inadimplemento por prazo igual ou superior a 60 dias, o que acontece é a possibilidade do operador ter por rescindido aquele contrato, não é nem por suspenso. O operador pode considerar rescindido o contrato por inadimplemento. Mas aí tem que comunicar do ao consumidor. cliente. Sim, olha, está evidentemente. rescindido o contrato. Ele fará essa comunicação, o cliente ficará sabendo que não tem mais direito àquele tipo de cobertura. A questão é, essa rescisão, ela se opera, como nós falamos no nosso linguajar jurídico, né? De pleno direito, basta a verificação dos 60 dias de inadimplemento e a partir dali o contrato está automaticamente rescindido ou não. O entendimento que prevalece é que ele não está automaticamente rescindido, é que é uma faculdade da operadora rescindir ou notificar ao consumidor para que ele regularize a sua prestação sob pena de rescisão do contrato e suspensão. Mas, com 30 dias de inadimplemento, aquele contrato ele está suspenso. Então, a partir do momento em que o contrato está suspenso, havendo a necessidade de utilização do serviço, de fato, a operadora ela tem o direito de recusar
o atendimento porque o serviço está suspenso. Mas como a pergunta ela é muito específica, ela fala no caso de atendimento de urgência, dificilmente esse atendimento será negado. Vão atender ao pedido, evidentemente caracterizada e comprovada a urgência, e lá na frente isso de alguma forma será ou regularizado com a colocação dela em estado de adimplência, ou ela vai ter que pagar pelo atendimento que foi prestado. Tem gente, né, doutora Larissa, que diz, puxa vida, só atrasei um mesinho, não quiseram me atender. Mas atrasou, meu Deus do céu. Pode até ter tido uma dificuldade qualquer na sua vida pessoal muito grande, mas atrasou. Perdeu a razão. Tem as suas obrigações, né, legais, contratuais, de estar adimplente com o seu plano de saúde, mas por justamente se tratar de saúde, há a legislação específica, muito bem delineada aqui pelo Erson, que explicou de forma muito didática como isso acontece na prática. Então, a legislação que, de certa forma, o protege de uma rescisão abrupta, inesperada e sem a devida comunicação, para que ele possa ou ter a chance de se acertar, de tornar a ser adimplente, ou para que ele possa saber dessa condição de que o plano está suspenso ou rescindido, e aí, a partir daí, procurar outra forma de se tratar e de se cuidar. Então, é importante que se diga que o consumidor ele tem, sim, sua obrigação, mas por alguma razão que ele não deixe que de 60 dias de atraso, que ele tome cuidado para que não ultrapasse esse prazo de 60 dias, que podem ser consecutivos ou não. É importante que ele saiba disso, né? Basta que sejam 60 dias. Então, é importante que ele cuide para que isso não aconteça, sob pena aí dele ter, sim, rescindido esse contrato. E aí, a partir daí, vários problemas podem acontecer, porque ele vai precisar procurar, provavelmente, outro plano, novas carências. Então, há uma perda muito grande para ele se ele deixar que isso aconteça. Então, que se puder, que fique adimplente e que, de preferência, não se ultrapasse esses 60 dias. O plano de saúde pode cobrar um jurinho, doutor Antônio Jorge? Você atrasou 60 dias, a inflação no período foi de tanto, pode cobrar ou não? Isso é definido, é definido em legislação, em regras específicas. Não é, logicamente, nem poderia ser essa questão dos jurinhos a seu bel prazer. Não, porque às vezes o cidadão atrasou, existem multas, e o credor quer cobrar um jurinho. Não, quero saber se o plano de saúde pode. Pode, doutor Erson? É a multa do Código de Defesa do Consumidor de 2% e o juro legal 1% ao mês. Isso é previsão legal. São encargos moratórios. Multa de 2%, prevista no Código do Consumidor, e juros de 1% ao mês. Agora, essa observação da Larissa é importantíssima, Haroldo, e os internautas, os tupinautas, não podem desconsiderá-la. Quando a lei fala em 60 dias de inadimplemento, eles não precisam ser consecutivos. São 60 dias durante um período de um ano. Ou seja, dentro de um período de 12 meses, 60 dias de atraso no pagamento da prestação pode acarretar o cancelamento daquele plano, a rescisão do plano. É importante que se ele tiver com dificuldade de pagar, que ele procure a operadora. E imediatamente comunique isso e negocie. A maioria pode das até operadoras... mudar de plano, né? Ter um plano um pouco, né? Se o valor estiver muito barato, elevado, tentar adequar, né? E as operadoras, eu perguntei pelo jurinho, que é só para informar a pessoa que está nos acompanhando pela internet. Eu acho que a maioria das operadoras não cobra. Você atrasou 60 dias, pode cobrar. Vou te cobrar 2% mais 1%. Não cobra nada disso, né? Acabou, Renata? Acabou? Bom, então deixa eu agradecer a participação sempre brilhante, não é? Dos nossos convidados. O doutor Erson Rego, que é juiz da 18ª Vara Cível da Comarca da Capital. Muito obrigado, hein, doutor Erson? Olha, maravilhoso, né, doutor Erson? Haroldo, sou eu quem agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês numa mesa tão
qualificada, prestando informações igualmente qualificadas ao nosso consumidor ouvinte. Muito obrigado pela oportunidade. Muito bom, a gente vai aprendendo também com a doutora Larissa Davidovich, que é coordenadora do NUDECOM, o Núcleo de Defesa do Consumidor da Defensoria Pública. Aprendi muito ouvindo a senhora, viu? Imagina, muito foi obrigado. Uma satisfação muito grande estar aqui presente. Sempre que formos convidados, estaremos aqui. E pode contar conosco. E será convidada em outras oportunidades, com certeza. Obrigada. Doutor Roberto Monteiro, muito obrigado. Uma aula também aí, muito bom. Eu que agradeço, enfim, e estarei sempre à disposição, a OAB está sempre à disposição para o debate, enfim. Foi um prazer estar com todos vocês aqui nessa mesa hoje. Muito obrigado. O doutor Antônio Jorge Kropf, que é diretor de assuntos institucionais da AMIL. O senhor também muito equilibrado, belíssimas informações, embora esteja do lado, não é, representando o plano de saúde, o senhor vem ali com o equilíbrio e trazendo a informação certa, firme, segura para o segurado, para quem tem o seu plano de saúde. Muito bom, bom ouvi-lo. Muito obrigado, é a oportunidade e nossa missão é exatamente o que você colocou, de prestar serviços e torcer, e mais do que torcer, agir para que as coisas funcionem. É isso. Bom, tupi.am, tupi.fm, seu direito. Obrigado. Seu Direito, o debate que ajuda o consumidor a saber mais sobre seus direitos.